Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre doação. Esses dias eu tava pensando, né? Na verdade já tem até um tempinho, na verdade, em cortar cabelo para doar. Não sei quem que me segue aqui, né, no Instagram, né? No meu Instagram pessoal, pode ver lá que eu tô com uma foto com o cabelo bem grande. E depois que eu cheguei a ver um vídeo, né, de uma pessoa comentando, né, o cabelo dela parecido com o meu e tal, um rapaz falando assim que ele tem costume de vez em quando, né, aparece nos vídeos dele, né, que ele tá com o cabelo grande, depois de um tempo parece que ele com o cabelo cabeça raspada, né, cabelo bem baixinho, e ele falando, né, que ele doou o cabelo. E aquilo me chamou tanta atenção, né, que me inspirou a doar meu cabelo. Falando nesse ponto, né, pensando nesse ponto, o Senhor já tinha me tocado sobre isso há um tempo atrás. E eu acho que eu cheguei até a comentar por alto em algum episódio, né, do nosso podcast. Acho que do ano passado ou do ano anterior, do primeiro ano nosso de podcast, né. Mas aí tá. E aí nesse meio tempo, isso aí vem continuando se movimentando dentro de mim. Eu tenho o costume, né, de ajudar o pessoal na doação de sangue, né? E de vez em quando eu dou, né? Quando eu tô nas condições adequadas e tal, porque de vez em quando eu fico gripado e gripado não dá pra doar. E tem que esperar um tempo e depois vem o prazo direitinho. Mas aí tá. E quando a gente fala de doação, eu começo a me recordar um pouco das coisas que foram aparecendo, né, na vida de Jesus. E vou colocando isso tudo em oração. E agora há pouco, rezando, né, o Senhor me inspirou a falar sobre esse tema. Tocou muito forte isso. E agora eu vou partilhar com vocês. Tem ficado para mim a seguinte situação. A gente sabe que Jesus, ele doou a sua vida por nós. Na cruz, para perdoar a gente dos nossos pecados, para restaurar, né, a nossa unidade com o Pai, a nossa união com o Pai, nos deu novamente, né, os títulos de filhos de Deus, através da doação do sangue dele. E eu me recordo de, se eu não me engano, era Dom Luciano ou o Dom Oscar Romero. Na verdade era Dom Luciano, se eu não me engano. Agora eu tô na dúvida qual dos dois que falou isso. Um deles disse assim, contando uma história por alto, e eu acredito que já foi contado aqui. Certa vez um senhorzinho, um homem na verdade, ele estava desesperado procurando trabalho e chegou para o bispo, né? Os dois eram bispos, tanto Dom Luciano quanto o Dom Helder Câmara. E pediu ajuda, né? E aí, este tinha contato com muitas pessoas, aí entrou em contato com, se eu não me engano, era uma fábrica de carros na época. E pediu, né, para esse amigo, fala assim, olha, tem um irmão meu que tá precisando de trabalho e tal, e ele tá numa situação difícil, assim, será que você não consegue olhar para ele, dar uma ajuda para ele, não? Aí ele, claro, pode deixar. Isso é o dono da empresa, né? Chegou lá, simplesmente falou assim, olha, chama ele na terça-feira para marcar um horário comigo e tal, direitinho. Marcou, deu assim, passou um tempo, aquele homem já tinha agradecido, né, que ele tinha conseguido o trabalho. E aquele homem, o dono do trabalho, do serviço lá, assim, chegou para ele e falou assim, mas, ô bispo, tem um negócio estranho, eu fui ver o nome dele não tem nada a ver com o seu nome, como é que ele é seu irmão? Aí ele falou, é meu irmão, de sangue ainda por cima, porque o mesmo sangue que jorrou na cruz de Cristo para me salvar, jorrou por ele também, logo ele é meu irmão de sangue.
E aí tá. O sangue de Cristo doado nos tornou irmãos. E Cristo doou o próprio sangue para nós. Isso a gente pode compreender como uma metáfora, né? Mas vai para além. Jesus Cristo, ele não só doou sua vida, não só doou o seu sangue, mas no dia a dia a gente pode ver pelos evangelhos que ele rezava. E a todo momento ele estava a serviço do reino de Deus, ensinando o reino de Deus pra gente, seja por palavras ou por gestos, nas curas, nos momentos que ele deixou de lado o descanso para cuidar daqueles que estavam enfermos, carentes ali, precisando de ajuda. Também, né, nas correções, quando ele puxava a orelha das pessoas, mostrando aquilo que estava errado. E ao mesmo tempo, ele também mostrava, né, doava o seu testemunho para a gente aprender como amar, como cuidar do outro. E ele doou também um outro dom extremamente precioso, ele e o Pai, que foi o Espírito Santo, que ele deu para nós. E assim, a vida dele foi doação. E a esse exemplo nós somos convidados a amar. Jesus Cristo, ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E interessante que eu me recordo, né, também, né, sobre a questão desse tema, né, do mesmo jeito, o São Paulo, né, em uma das suas cartas, ele dizia, quando falava sobre o relacionamento entre esposo e esposa, falava: mulheres, sejam submissos seus esposos, e homens, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, doando a vida. E ele nos ensina essa doação, esse amor, seja para com aqueles que são mais próximos e para com aqueles que estão mais longe. E eu me recordo também de uma amiga minha que me dizia: olha, a gente não tem o corpo que é nosso. O nosso corpo foi emprestado. É como se fosse uma casa emprestada. Foi dada para cuidar, para a gente cuidar, e depois vai vir, de certa forma, as contas, né? A cobrança daquele cuidado. Nosso corpo foi emprestado, foi dado por Deus. A nossa saúde foi dada por Deus, nosso ser, né? E assim, a gente tem as nossas experiências, a nossa vida foi dada por Ele. E vai depender da gente como usar dela, né? Do nosso corpo, da nossa vida. Assim, eu me recordo, por exemplo, também, né, daquela passagem que diz assim, do patrão, né? Que chegou e deu para os seus servos lá algumas moedas. Cada um deu de acordo com a condição deles, né? Um deu duas moedas, 2 talentos no caso, a outro deu mais e a outra deu um só. E depois voltou para cobrar, para ver, e cobrou deles, né? E viu que aqueles que tinham multiplicado o talento e aquele que não tinha. Assim também é a nossa vida, os dons que Deus nos deu, o dom da vida, os talentos que a gente tem, que a gente conquistou por permissão dele, por auxílio dele, por graça dele. E tudo isso não foi feito só pra gente, foi feito para doar, para levar para as outras pessoas. E chegando para o nível mais do corpo, se a gente tem a condição de ter muito cabelo, ou cresce muito rápido, tem muito cabelo, cresce muito, se a gente tem condição de ter sangue para doar, a gente pode doar. E se Deus nos deu força, por exemplo, a gente pode usar essa força para ajudar as outras pessoas, seja no transporte das coisas. E aí, por exemplo,
tem a história linda, né, pra gente que é católico, a gente conhece ele dessa forma, né, que é o São Cristóvão, que hoje é considerado padroeiro dos caminhoneiros. Ele era um rapaz muito forte desde novo e chegou um certo momento em que ele ofereceu sua força para Deus. Se ofereceu para ajudar as pessoas a atravessarem um rio que era meio dificultoso de atravessar, não tinha ponte, e ele pegava as pessoas, carregava ela nos ombros para levar para o outro lado, né? E nesse caminho assim, a gente também pode encontrar outras formas, né, de doar aquilo que Deus nos deu. Mas aí tá, de acordo com a sua crença, a sua fé, de acordo também com as questões da sua igreja, por exemplo, eu sei que existem algumas igrejas cristãs onde que não se pode doar sangue, né? Mas isso se cabe também à questão das regras, da doutrina da própria igreja dele, da sua própria igreja. Então, nesse caso, não se preocupe, porque existem outras formas de você doar, de se entregar as coisas pelos outros, para os outros, amando o próximo como ele nos ama, como Deus nos ama, e usando daquilo que ele nos deu para doar aos nossos irmãos. São Francisco de Assis, ele dizia assim: não existe quem seja tão rico que não tenha nada a aprender, e não existe ninguém que seja tão pobre que não tenha nada a oferecer. Logo, por mais que a gente reconheça que a gente é pecador, por mais que a gente reconheça as nossas limitações, existe algum jeito da gente ajudar os outros. Existe algum jeito da gente levar esse amor de Cristo aos outros. Nos testemunhos maiores, seja pela pregação, seja por gestos que são muito grandes, visíveis aos homens, ou seja também pelos pequenos gestos, seja no sorriso para aquelas pessoas que estão na rua, no alimento que a gente dá, no abraço que a gente oferece, na oração que a gente faz pelos outros. Tudo pode ser doado. E uma vida doada é uma coisa maravilhosa. Que Deus abençoe muito vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Fique com Deus, na paz, e até o próximo episódio. Tchauzinho. E tem mais uma coisinha que eu esqueci antes de encerrar. Se você puder, é claro, né? Ajude a gente compartilhando esse episódio, se você gostou dele, ou dos outros episódios também do nosso podcast. Se você não ouviu os outros episódios, eu te convido a ouvir. Dá até para maratonar os episódios, né? À medida que for possível, é claro. E te convido também, né? Se você quiser entrar em contato comigo, conversar comigo, pode entrar em contato pelas minhas redes sociais, né? Agora eu vou colocar o link também de uma nova rede social que eu tenho agora, que aí vocês podem entrar em contato comigo através delas, seja para oferecer ajuda, seja simplesmente para a gente conversar, ou até mesmo também se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, né? Pode falar que a gente vai estar super aberto, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe muito você, toda a sua família. E a gente se vê no próximo episódio, né? Até logo, fica com Deus. Tchauzinho. Ao olhar a tua cruz, Senhor, eu me sinto tão amado. Sei também sou convidado a viver a doação do amor. Por isso neste altar, Senhor, quero oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor.
faz-me viver a doação. Pão e vinho neste altar serão, corpo e sangue e vida do Senhor. Ao amor me entregarei, homem novo de amor serei. Por isso neste altar, Senhor, quero oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor, faz-me viver a doação. Se o grão de trigo não morrer, há de viver na solidão. Quem se apega à própria vida morre sem perceber. Por isso neste altar, Senhor, quero oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor, faz-me viver a doação. Por isso nesse altar, Senhor, quero oferecer o que há em mim. Transforma meu desejo de ser melhor, faz-me viver a dor.